Olá, bom dia. Hoje temos uma palavra para falar para vocês. Antes de tudo, se inscrevam no canal, o Evangelho da Sabedoria. Apertem no sino para receberem as notificações. Compartilhem com outras pessoas esses áudios que estão ajudando muita gente. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa. Grande parte das pessoas está criando brigas e contendas por coisas irrelevantes muitas vezes. E outras por conta de ideias secundárias, esquecendo-se das coisas mais importantes que são aquelas determinadas por Cristo como elementos da salvação, ou ainda como elementos daqueles que estão salvos. Observe, muitas pessoas discutem sobre a interpretação da Bíblia e, em muitos casos, é coerente, porque há de fato inúmeras interpretações satânicas que visam apenas enganar as pessoas. Entretanto, dentre as interpretações mais alinhadas aos propósitos de Deus, entre essas boas interpretações, há muitas brigas e discordâncias. Irmãos xingando outros por conta de calvinismo e arminianismo. Mas eu lhe pergunto, isso tem a ver com salvação? Se o meu posicionamento é um posicionamento em que a responsabilidade recai sobre o ser humano, ou se o meu posicionamento é se a responsabilidade recai sobre Deus no sentido da predestinação, o que isso trará de bom para mim e para todo o contexto dos cristãos? O que isso trará de bom para os seus irmãos, para os irmãos e irmãs em Cristo? Não é errado você ter um posicionamento a respeito disso. Porém, se permite que esse posicionamento se torne motivo de sectarismo, de brigas, de calúnias, de separação, e não digo uma separação física em si, mas uma separação mental, uma quebra de relacionamento humano, isso é um pecado grave contra Deus. Porque Deus determinou que o homem buscasse a santidade divina e a prática do bem. E se todas as pessoas que verdadeiramente creem em Cristo, ainda que tenham pontos divergentes a respeito da interpretação de seus ensinamentos, concordam em pontos centrais, e esses são importantes. Sim, são os que de fato são importantes. E os conceitos centrais são a fé na morte e ressurreição de Cristo para a salvação, o perdão que é dispensado através desta morte e ressurreição, ou seja, o perdão que recebemos através desta morte e ressurreição, a obediência aos ensinamentos de Deus, uma vez que a santidade é algo de central importância, porque a ordem de Deus e de Cristo é: sejam santos, sejam perfeitos, busquem a perfeição. E todos os filhos de Deus buscam essa perfeição, independente de suas ideias secundárias a respeito de Cristo ou da interpretação da Bíblia. Além disso, o amor, que deve ser nutrido entre as pessoas, buscando uma harmonia central. Esta harmonia é aquilo que revela Cristo no ser humano. A capacidade de conviver com as pessoas, ainda que elas em muitos pontos sejam contrárias a você, significa respeito. E o respeito traz a unidade. E a unidade é o corpo espiritual de Cristo. Porque aqueles que buscam a unidade, a santidade divina e a perfeição suprema, esses são os que se unem misticamente ao corpo de Cristo, espiritualmente, se fazem parte da construção divina, o edifício de Deus, o corpo eterno. Entretanto, os que criam discórdias, sectarismos, calúnias, brigas entre as pessoas por conta de ideias secundárias, porque faz com que as ideias secundárias se tornem centralidades, negando aquilo que de fato é importante, essas pessoas não participam do corpo de Cristo. Não podem participar.
porque elas lutam entre si mesmas. E um corpo que luta contra si próprio não subsiste, antes tem fim. Uma analogia sobre isso perfeita são as doenças autoimunes, como Guillain-Barré, lúpus. São doenças que são causadas pelo próprio sistema imunológico das pessoas, ou seja, o corpo começa a destruir a si mesmo. E essas doenças são gravíssimas. E geralmente elas causam a morte. Ou seja, a parábola de Cristo é uma constante, uma realidade concreta, porque se expressa até mesmo na matéria. Os irmãos e irmãs que lutam entre si por conta de suas ideias secundárias, que não conseguem tolerar-se a si próprios e manter uma unidade espiritual humana, coloca humana no termo de harmonia entre pessoas e espiritual enquanto a unidade celestial do corpo crístico. Essas pessoas não participam do corpo de Cristo, porque é impossível. Aqueles que participam do corpo crístico, estes são pessoas unidas espiritualmente. Elas não são pessoas que criam sectarismos, que brigam entre si, que se autocaluniam, porque uma calúnia contra o seu próximo, por conta de uma ideia divergente que você tem dele, na verdade é uma calúnia contra você mesmo, uma vez que você diz que é participante do corpo de Cristo e, deste modo, também espiritualmente é participante do corpo da outra pessoa, porque unidos vocês são um espírito no Cristo. Porém, se você calunia o outro, calunia a si mesmo, calunia a Deus, o que é uma negação da própria unidade, então você não é participante desta unidade. Por isso mesmo, pensem a respeito desta realidade, comece a ter uma visão mais tolerante a respeito das pessoas. Você pode discordar dos seus próximos, dos seus irmãos em Cristo, com certeza, pode e deve em muitos casos. Porém, não deve permitir que essa discordância se torne uma contenda belicosa. Não pode permitir que esta discordância se torne uma briga, se torne uma tragédia humana. A tragédia do sectarismo, a tragédia das blasfêmias, das calúnias, das maledicências e de toda forma de brigas humanas, de uma coisa triste mesmo, é uma animalidade. Porque existem muitas pessoas acusando umas às outras, dizendo você está errado, você vai para o inferno, isso e aquilo. Porém, quem vai para o inferno de fato são essas pessoas que fazem isso. Porque se existe alguém que discorda com você em ideias secundárias, entretanto, essa pessoa está obedecendo à justiça de Cristo, amando o próximo, se afastando de toda forma de imoralidade, de mentira, de blasfêmia, de idolatria, se afastando de tudo aquilo que é prejudicial, o amor ao mundo, e se aproximando de Deus constantemente, essa pessoa está indo para o céu. Não importa se ela crê, se existe predestinação, ou se existe responsabilidade própria, da decisão humana própria, ou se a interpretação de um versículo é X, ou se a interpretação de um capítulo é Y. Não importa. Essas coisas não importam quando se trata de ideias secundárias. Porque se esse ser humano está alinhado aos propósitos e valores de Deus e praticando aquilo que há de essencial em todo o ensinamento misterioso de Cristo, o ensinamento da transcendência, do caráter, da justiça de Deus, do bem divino, do amor ao próximo manifesto nas atitudes, essa pessoa de fato é um filho de Deus. E não pode, em hipótese alguma, ser condenada. Não é porque ela crê em ideias secundárias. Ainda que ela esteja errada, ela será salva. Porque ela crê no essencial e pratica aquilo que há de mais importante. E Deus olha para isso. E é exatamente por esse motivo que quem critica as pessoas de maneira intolerante, de maneira sectária, essas pessoas mesmas jamais conheceram a Deus e nunca terão Deus dentro delas, a não ser que elas se arrependam e comecem a fazer o que é certo.
Comecem a utilizar as suas opiniões com sabedoria e não com litígio, com briga, com vontade de se colocar acima do próximo, como um mestre. Porque muitos querem se colocar acima do próximo, como um mestre, dizendo: eu sou o sabidão, eu conheço tudo, eu sou o mestre, mas o mestre é Jesus Cristo e não você. Você tem que ter a humildade de ouvir a posição do outro, pensar, responder, se você não concorda, com respeito. E ao mesmo tempo você tem que também ter a integridade de expor aquilo que você pensa com honestidade e da mesma forma com respeito. E assim a conversa será baseada no respeito. E ambos poderão coexistir e conviver humanamente, e por estarem se tolerando em amor, serão participantes do corpo de Cristo e por isso estarão caminhando para o caminho certo, caminhando no caminho certo. De maneira que as divergências, com o passar dos anos, vão ser superadas. Porque ambos vão amadurecer no conhecimento de Cristo e vão aprender as coisas mais elevadas, de modo que as inconstantes visões vão se afirmar e poderão coexistir. E ainda existam discordâncias em determinados pontos, e vão ter, porque o ser humano é diferente do seu próximo, então geralmente existirão discordâncias, ninguém concorda 100% com tudo que o outro fala. E em relação às coisas interpretativas, são pontos em que pessoas falam, ainda que tenha esteja embasado em textos, em estudos analíticos, existe também a subjetividade do ser humano que interpreta, não importa no que seja, não importa o que falem, sempre existirá um ponto de subjetividade, o que trará em si, então, uma possibilidade de discordância. Ou seja, ainda que exista essa discordância, vocês viverão em paz. Poderão conviver, serão participantes de Cristo de fato, e não pessoas que mentem, pessoas que criam brigas e que se destroem a si próprias. Pensem sobre isso. Não destruam suas almas. Busquem a Deus enquanto é tempo, porque quando a hora da destruição chegar, meu amigo, vocês não vão ficar perdidos, vai ser terrível. Pensem sobre isso. Se inscrevam no canal e compartilhem com outras pessoas, para que pessoas possam pensar sobre isso.